Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os amigos, familiares e irmãos em Cristo Jesus. Convido os irmãos a meditar na palavra do Senhor no Salmo 116. Salmo 116. Mas antes de fazermos a leitura desse salmo, vamos elevar uma prece ao nosso Deus. Grandioso Deus, Criador dos céus e da terra, por favor, meu Deus, nos dá o direcionamento através do Teu Santo Espírito. Por favor, nos abençoe, fique conosco, nos protege. É o que te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Salmo 116 e o versículo 1 diz: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Até aí. Muitos eruditos, muitos estudiosos acreditam que este salmo foi escrito pelo rei Ezequias. E alguns fatos neles contidos nos levam a crer a isso. Dois marcos históricos muito importantes aconteceram na vida do rei Ezequias. Primeiro, a iminência do ataque sírio e depois a sua doença. E o Império Sírio, ele havia já destruído todo o norte de Jerusalém e agora o Império Assírio estava indo de encontro a Jerusalém, de encontro ao rei Ezequias. E o rei Ezequias ele manda muito ouro, muitos presentes ao rei Senaqueribe, ao rei assírio, e nesse tempo de Ezequias era o reino mais poderoso que havia em sua época, era o Império Assírio, o reino assírio, era o exército mais bem armado e mais poderoso que existia em sua época. Mas o rei Senaqueribe ele não aceitou esses presentes e foi de encontro a Jerusalém, de encontro ao rei Ezequias. E quando o exército assírio acampa-se ao redor de Jerusalém, um dos seus oficiais vai até as portas de Jerusalém para ir ter também com os oficiais de Ezequias. E ali o oficial emite uma carta do rei assírio, afrontando a Deus, amedrontando os homens de Ezequias. E quando os oficiais entregaram a carta ao rei Ezequias, ele se prostrou diante do Senhor. O rei Ezequias, naquele momento, ele apresentou todas aquelas queixas que ele tinha ao Senhor. O rei Ezequias, naquele momento, ele orou a Deus e ele buscou em Deus a solução. E daí o profeta Isaías vai até ao rei Ezequias e diz: assim diz o Senhor, que nenhuma flecha chegará contra ti. E essa história está registrada no livro de 2 Reis, 2 Crônicas e no livro do profeta Isaías. E assim aconteceu. O rei Ezequias apresentou aquela carta que o rei tinha afrontado a Deus e ao rei.
E quando o exército assírio estava acampado ao redor de Jerusalém, Deus envia apenas um só anjo. Deus ele envia apenas um anjo e esse anjo dizima o exército assírio. As Sagradas Escrituras diz que foram em torno de 185 mil soldados assírios que apenas um anjo de Deus exterminou naquele momento. E aqueles que restaram, quando levantaram pela manhã, que viram aquele tamanho morticínio, ficaram espantados. E o rei Senaqueribe foi-se para Nínive. E lá os seus 2 filhos o mataram. Então, isso é o que acontece quando nós apresentamos as nossas queixas, as nossas causas a Deus. Temos que entregar tudo nas mãos de Deus. Temos que colocar toda a nossa angústia, temos que colocar toda a nossa queixa diante de Deus, apresentar a Ele e Ele nos dará vitória. Isso que acontece quando nós confiamos em Deus. Isso que acontece quando nós nos ajoelhamos e oramos firmemente. E isso é que acontece quando nós oramos sinceramente a Deus. E Ele certamente nos dará o livramento. Assim como Deus deu o livramento ao rei Ezequias no passado, Ele nos dará também o livramento hoje. Confie no Senhor. Confie nas suas promessas. Apresente as suas queixas a Deus e Deus, Ele lhe dará o livramento. E um dos marcos importantes dessa história é que logo depois o rei Ezequias, ele adoece. E o rei Ezequias chora e clama a Deus, ele vira-se para a parede e clama ao Senhor. E quando o rei Ezequias é curado dessa doença, que era uma úlcera, ele compõe esse Salmo 116 para agradecer a Deus. Aqui ele descreve tudo o que ele passou quando ele estava com essa doença e a angústia que ele passou. O verso 1 diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. E o versículo 3 diz: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. A palavra laço aqui quer dizer armadilha. A palavra laço aqui quer dizer que é um cerco que faz em volta de você, uma armadilha, um laço. E aqui o rei Ezequias descreve que laços de morte e angústias. Quem hoje não passa por angústias? Muitas pessoas hoje enfrentam angústias, depressões e dentre outras coisas, angústias. Agora, creio eu que ninguém passou angústias do inferno. E aqui o rei Ezequias descreve que a sua angústia era tamanha que ele compara a sua angústia com angústias do inferno. O versículo 8 diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Aqui vemos três tipos de livramentos. E o primeiro livramento que diz aqui: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos. Deus, aqui neste momento, Ele nos dá o livramento emocional. Porque muitas das vezes Deus, Ele nos dá o conforto em meio ao nosso pranto, em meio ao nosso choro, em meio às nossas lágrimas. E em funerais, por exemplo, muitas pessoas
querem ir para fazer discursos, muitas pessoas querem ir para fazer palestras, mas muitas das vezes o silêncio ele fala mais alto. E só Deus ele pode dizer não chores, porque só Ele tem o poder de resolver o problema. Só Ele tem o poder de resolver qualquer situação. Só Ele tem o poder de enxugar as tuas lágrimas e dizer não chores, porque só Deus ele tem o poder de resolver todo e qualquer problema. E aqui fala que livraste da queda os meus pés. Aqui vemos o livramento moral. Nós não ficamos de pé porque nós somos fortes. Nós ficamos de pé porque Deus ele nos sustenta. Nós só ficamos de pé porque Deus ele nos sustém. Ele nos mantém firmes e de pé. Esse é o nosso Deus. Um Deus justo, um Deus misericordioso e um Deus que nos dá vários tipos de livramentos. O versículo 7 diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Aqui neste momento, o rei Ezequias está tendo uma conversa consigo mesmo, que diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. É fácil para a pessoa pregar para uma multidão. É fácil a pessoa pregar para a igreja cheia. É fácil a pessoa pregar para várias pessoas. Agora, o difícil mesmo é você entrar dentro do seu quarto e dar uma bronca em você mesmo. Falar para muitas pessoas é fácil. Agora, o difícil é você puxar a sua própria orelha. O difícil é você dar uma bronca em você mesmo. E aqui era o que o rei Ezequias estava dizendo. Para a alma dele ter sossego, porque o Senhor tem sido generoso para com ele. E aqui agora vamos para o versículo 2 que diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O Senhor Deus, ele é tamanho generoso que ele sempre inclina os seus ouvidos para aqueles que oram sinceramente a ele. Ore ao Senhor verdadeiramente. Ore ao Senhor fervorosamente, que ele certamente ele inclinará os seus ouvidos para ouvir a sua oração. Então, temos que invocar esse Deus enquanto a gente viver. Invocar esse Deus maravilhoso, invocar esse Deus para resolver os nossos problemas, as nossas demandas. Mas muitas das vezes ficamos cegos espiritualmente, muitas das vezes não temos o discernimento espiritual para saber que o Deus a que servimos é um Deus todo-poderoso, é um Deus infinito em misericórdia, sabedoria, amor, e esse Deus maravilhoso, ele é capaz de ouvir a nossa oração e ter a solução para os nossos problemas. Quão bom e maravilhoso é esse Deus! O versículo 1 diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, as minhas súplicas. E aqui, no versículo 1, a pessoa que ama faz 3 coisas. A pessoa que ama, ela declara que ama. Será que você tem declarado que ama a Deus? Será que você tem declarado que ama a esse Deus Todo-Poderoso? Segunda coisa, quem ama tem tempo para a pessoa amada. Será que você está tendo tempo para Deus? Será que você está tendo tempo para pegar a Bíblia, as Sagradas Escrituras, meditar nela? Será que você está tendo tempo para orar, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelas suas necessidades diárias que Ele tem suprido? Será que você está tendo tempo para estudar a lição? Será que você está tendo tempo para se dedicar a esse Deus todo maravilhoso? E terceira coisa e última, quem ama, agrada.
Será que você tem agradado ao coração de Deus? Será que você tem agradado a esse Deus todo maravilhoso? Pois que façamos todas essas coisas, pois o nosso Deus, ele é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a adoração. Então, que vocês possam ficar com Deus, que vocês possam refletir nessa mensagem, pois o mesmo Deus que operou ontem é o mesmo Deus que opera hoje. O mesmo Deus que salvou ontem é o mesmo Deus que salva hoje. O mesmo Deus que libertou ontem é o mesmo Deus que liberta hoje. Então, que você pense na história de Ezequias, pense como o nosso Deus operou maravilhosamente para salvá-lo. Pense como nosso Senhor respondeu a sua oração e pense como Ele também ouvirá a nossa oração também. Que vocês possam ficar com Deus e que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. Convido vocês mais uma vez para curvar suas fontes, para elevarmos uma oração mais uma vez ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso e Maravilhoso, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Por favor, meu Deus, que aprendemos com a história do rei Ezequias a praticar as coisas em nossas vidas, meu Deus. Que possamos cada vez mais apresentar as nossas queixas, que possamos apresentar cada vez mais as nossas orações a Ti, meu Pai. E que o Senhor possa responder as nossas orações sinceras, meu Deus. E que o Senhor possa intervir em todo e qualquer problema que possa acontecer em nossas vidas. Por favor, meu Deus, nos abençoe e nos protege. É o que te pedimos e te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que vocês fiquem com Deus e que vocês tenham uma maravilhosa noite no Senhor. Amém.